Bem-vindos, insônios. Eu sou Júlio Anderson e este é o vídeo que inaugura o canal Insônia. Neste primeiro vídeo, falarei sobre um nome reconhecido entre espíritas e espiritualistas, que o consideram um dos maiores médiuns da história, e sobre os estudos psíquicos desenvolvidos através dele na tentativa de comprovar a existência das materializações espirituais, Franek Kluski e os espíritos gravados em cera. Franek Kluski nasceu em Varsóvia, capital da Polônia, com o nome de Teófil Modzyjewski, no ano de 1873. Ele teria sido um ectoplasta, um médium de efeitos físicos que cede seu potencial ectoplasmático para a materialização de espíritos ou objetos espirituais. Em seu meio familiar de classe média, o pequeno Teófilo teria crescido com um pai que teria habilidades psíquicas semelhantes às suas, e um tio, padre católico, que seria clarividente. Seus alegados poderes psíquicos teriam se manifestado ainda na infância, sob a forma de pressentimentos, visões de acontecimentos distantes e a capacidade de ver espíritos. Já adulto, sua principal profissão foi bancário, tendo atuado também como jornalista e ilustrador de diversos jornais na Polônia, dedicando-se, além disso, à poesia e à escrita de peças teatrais. Sua mediunidade só teria chamado a atenção pela primeira vez em 1919, durante uma sessão espírita, quando Kluski já tinha 46 anos. Os poderes de Kluski durante as sessões espíritas incluíam manifestações físicas de mãos, braços e pés humanos, e também de vários animais. Sempre se mostrando disposto a colaborar com o estudo do fenômeno, no final de 1920, Kluski participou de 14 sessões com o psiquiatra e pesquisador francês Gustave Joly, no Instituto Internacional de Metafísica, em Paris. Desses experimentos, participaram grandes nomes da ciência, como o laureado com o Nobel de Medicina Charles Richet e o premiado astrônomo Camille Flammarion. O quarto onde as manifestações eram realizadas ficava iluminado sob uma luz vermelha. Os participantes eram posicionados em torno de uma tigela com água quente e parafina derretida. Segundo os observadores das sessões, logo no início sentia-se um forte odor de ozônio que se instalava no ambiente e desaparecia quando os fenômenos se iniciavam. O cheiro de ozônio é aquele característico que sentimos logo após uma tempestade de verão e que imediatamente ligamos ao cheiro de ar fresco e limpo. As aparições sobrenaturais surgiam como vapores levemente fosforescentes, como se fossem um nevoeiro que flutuava em redor do médium, principalmente envolvendo sua cabeça, e que aos poucos ia ganhando forma. Quando os supostos espíritos retiravam seus membros da cera quente, moldes dessas partes corpóreas materializadas se formavam rapidamente e eram colocados, ainda pingando cera, nos colos dos participantes. Os espíritos materializados por Kluski se deixavam ser fotografados e tocados pelas pessoas presentes às sessões. Além de figuras humanas totalmente materializadas ou partes delas, fantasmas de animais também teriam surgido desde as primeiras sessões. Em uma delas, a figura de um corvo tomou forma, voou por todo o ambiente e pousou nos ombros de Kluski, onde foi registrado em fotografia. Em Varsóvia, durante um período de 3 anos, outras séries de sessões para o estudo do fenômeno foram realizadas no apartamento do médium. O número normal de participantes por sessão era de 6 a 8 pessoas, sentadas em círculo fechado, e durava de 30 minutos a 1 hora, mas às vezes continuava após um intervalo.
Entre os participantes encontramos muitas figuras eminentes da época. Famosos artistas, diretores de teatro, escritores, pintores, acadêmicos, empresários, políticos do alto escalão, oficiais militares e médicos. Apesar de Kluski permanecer durante toda a sessão com as mãos imobilizadas e de ter a seu favor os testemunhos de grandes cientistas e de personalidades importantes da sociedade que participavam ativamente dos experimentos espíritas realizados, vários pesquisadores e ilusionistas apontaram sua mediunidade como uma farsa, alegando que ele já levava consigo os moldes prontos e escondidos para as sessões, ou que, de algum modo, ele se soltava e usava as próprias mãos para fazer as imagens. Os acusadores de fraude tentaram inúmeras vezes replicar os membros de cera e alguns até obtiveram resultados semelhantes. Entretanto, vários dos moldes do médium eram miniaturas, como mãos ou pés de crianças. Para evitar as alegações de que Kluski levava os moldes já prontos para as sessões, Gustave Dulé passou a utilizar um composto químico específico dissolvido na cera quente, e a mesma substância era encontrada nos moldes após a sessão, o que evidenciava que aquelas imagens em parafina eram realmente produzidas durante o experimento. O famoso ilusionista Harry Houdini foi um dos que tentaram desmascarar Kluski reproduzindo moldes parecidos, mas utilizando as próprias mãos na cera quente. O que não se explica é que, caso realmente se tratasse de uma fraude, como Kluski conseguiu enganar algumas das mentes científicas mais brilhantes de seu tempo? Ou como ele conseguiu convencer tantas pessoas de prestígio a agirem em conluio com ele? Kluski nunca realizou uma sessão espírita pública, nem nunca ganhou dinheiro com o seu alegado dom. Ele faleceu em 1943 sem nunca escrever nenhuma obra a respeito de suas experiências mediúnicas. Isto porque não queria vincular a sua bem-sucedida carreira de escritor a um tema que pudesse gerar controvérsias. Anos após sua morte, alguns autores alegaram que Kluski teria ainda em vida confessado que tudo não passava de uma fraude bem elaborada. Porém, não existe nenhum registro oficial dessa confissão. A partir dos moldes de cera de Kluski foram criadas peças de gesso que hoje permanecem sob guarda do Instituto de Metafísica de Paris. Os registros da mediunidade de Franek Kluski foram realizados em um período de apenas 7 anos, sendo o primeiro de 1918 e o último de 1925, tendo uma pausa somente durante a Guerra Polaco-Soviética, em que Kluski se alistou voluntariamente e lutou. Muitos desses registros são bem detalhados, de sessões envolvendo principalmente Gustave Dulé e Charles Richet. Mas há também registros de investigadores poloneses menos conhecidos, porém igualmente competentes. Sobre esses estudos que ainda permaneciam desconhecidos, em 2015, a pesquisadora polonesa Dra. Zofia Weaver publicou o livro Outras Realidades, o enigma da mediunidade de Franek Kluski, em tradução livre do inglês, e que ainda não tem uma versão em português. Agora eu quero saber de você. O que acha dos fenômenos produzidos por Franek Kluski? São realmente manifestações sobrenaturais legítimas ou uma farsa bem elaborada? Teria ele conseguido enganar grandes cientistas e pessoas importantes da época? Deixe sua opinião nos comentários e, se gostou do vídeo, peço também que deixe seu like, inscreva-se no canal e, caso queira saber quando teremos novos vídeos postados aqui, acione o sininho da notificação. Nós nos vemos no próximo vídeo.